Namastê, namastê, namastê. Seja muito bem-vinda a essa sessão de alívio e leveza sobre ruminar o passado ou remoer o passado, né? Como superar essa ruminação, aqueles pensamentos, né? Que você fica pensando e pensando que vai levando alguma coisa, aconteceu o fato e você fica ruminando, né? Ruminar significa tornar a mastigar, né? A mascar os alimentos que voltam do estômago, né? Então, algumas que geralmente quem faz isso são os animais ruminantes. Então, os animais ruminantes utilizam o estômago, que é o nosso segundo cérebro, e nós humanos utilizamos o cérebro mesmo, né? No caso de ruminar o passado, é ficar pensando em fatos já passados, que passado é passado, não temos que fortificá-lo, ele é, né? Quando remoemos nosso passado, podemos enxergar as coisas através de um ponto de vista bastante distorcido ou irracional. Né? Por exemplo, eu sou culpada por tudo que aconteceu em tal situação, ou sou uma pessoa má porque eu agi ou reagi dessa forma diante dessa situação. Tá? É importante trazer clareza e romper o ciclo vicioso de ficar repensando o passado, né? Remoendo o passado, ruminando o passado, pois atitudes mais saudáveis a ser feita é fazer diferente no presente para no futuro você não ficar ruminando o seu passado, né? Que você está construindo agora, neste exato momento. Então, isso é a sessão de alívio e leveza. Traz para você conhecimento, consciência e ação para você se integrar ao problema, né? Porque a gente precisa reconhecer o problema, precisa reconhecer a sombra, o desafio, reconhecer que ele existe e então deixar para trás tudo que está impedindo você de ir para frente, tá? Então, no caso, o padrão, né, de ficar ruminando algo que aconteceu no passado. Eu gosto bastante de uma frase poética, né, que diz o seguinte, que a que diz o seguinte: sei que não posso mudar o início, mas se a gente quiser, a gente pode mudar o final. Então é para isso que essa sessão foi criada, desconectar do condicionamento de ficar ruminando o passado, remoendo o passado. E por isso a necessidade que você repita a sessão, né, a sessão de alívio e leveza com o tema ruminando o passado, remoendo o passado, pelo menos por 7 dias consecutivos, porque você vai lembrando de situações que você fica remoendo e vai limpando o seu mental. Porque a sessão de alívio e leveza é um apanhado de diversas práticas e técnicas de limpezas emocionais, mentais, com reprogramação no nível celular e vai contribuir para que você faça limpezas em diversos níveis, para que você não psicossomatize doenças, ou seja, que você não atraia doenças para o seu corpo físico por ficar ruminando no passado, ficar remoendo o seu passado. Para você conseguir ter resultados positivos, de se libertar de ciclos viciosos, de ficar ruminando o passado, é necessário entender como nasce, como funciona, para então aplicarmos as técnicas de limpeza e criar um ciclo virtuoso de bem-estar, tá? E para você conseguir fazer essa troca, né, você vai precisar eliminar, desconectar de emoções, de pensamentos, comportamentos que induzem você a ter e viver viver esses ciclos, né, contínuos e repetitivos de ficar remoendo o seu passado. Por isso que a gente vai concentrar nas emoções, nos pensamentos, nas sensações e nos comportamentos que causam essa ruminação, né, de pensamentos durante todo esse protocolo. O protocolo de alívio e leveza, ele é dividido em duas partes, né, 2 vídeos. O primeiro são explicações e conhecimentos, que é esse, que você vai estar entendendo sobre o ruminar o passado, remoer o passado, e o segundo, que é a sessão propriamente dita de eliminar esse padrão mental, comportamental, emocional que você tem de ficar repetindo remoendo o seu passado. Então, no caso, você vai repetir essa sessão por 7 dias. Então, você vai ouvir e aí eu vou ir te explicando no decorrer desse vídeo, tá bem? Então, essa sessão vai abrindo caminhos para você libertar do ciclo vicioso de ruminar o passado. Vamos entender então sobre esse padrão de ficar ruminando o passado? Mas afinal de contas, o que é ruminar o passado? É ficar presa em nossos pensamentos em algum fato, com uma certa frequência devido à busca por perfeição ou por uma maneira de controlar determinada situação, querendo que a situação fosse diferente do que aconteceu. Então, queremos prever tudo
o que pode acontecer e controlar todas as possíveis consequências. Para isso, acabamos presos nesses processos de pensar demais, ruminar. E a ideia é você se libertar desse padrão comportamental. A ruminação do passado é observar padrões recorrentes em pensamentos, sentimentos, comportamentos, hereditariedades, de que prende você a esses eventos, né, e emoções negativas do passado. As características mais comuns de quem fica ruminando o passado são... Quais são as características? Bom, vamos às falas, né? De uma pessoa que fica ruminando o passado. Eu deveria ter feito... E aí, frases com foco no se e no poderia ter sido diferente, demonstram dificuldades de aceitar o passado e seguir em frente. Ou também falas do tipo, eu nunca vou superar isso. A crença de que a dor do passado é permanente alimenta a ruminação e impede a cura. É outro pensamento, outra fala, né, de quem fica ruminando o passado. Porque isso aconteceu comigo. Porque se isso aconteceu com você, não aconteceu com você. Então, questionamentos constantes sobre os eventos negativos geram sofrimentos que impedem o aprendizado da experiência. Um outro pensamento seria, eu não sou bom o suficiente. Então, vai começando a nascer aí uma baixa autoestima, um auto-julgamento, que intensifica ainda muito mais a ruminação e mina a confiança, né, na sua própria capacidade. Uma outra frase típica de quem fica ruminando o passado é: tudo é culpa minha. E assume responsabilidade excessiva por eventos além do controle individual, né, que gera uma culpa, um sofrimento desnecessário. Então, está acontecendo a guerra lá do outro lado do mundo e você acha que é culpa sua, e você fica remoendo aquele processo, né? Ah, aconteceu algo muito catastrófico, você fica remoendo tudo aquilo. Você pode, efetivamente, contribuir para que aquilo não aconteça de novo? Faça, mas não fica remoendo o passado. E você pode agir, né? Aconteceu algo lá do outro lado do mundo. Você não está lá para ajudar aquelas pessoas, mas você pode sentar e orar, fazer uma oração de acordo com a sua crença e mandar energias positivas para essas pessoas, né? Eu envio luz, eu envio amor para essas pessoas, que elas consigam ficar calmas no coração delas e elas conseguirem superar todos esses desafios que elas estão vivendo, né? Ao invés de ficar vibrando, e é culpa disso, é culpa de quem? É culpa do governo, é culpa não sei de quem, é culpa das forças armadas. Não adianta, não vai adiantar. Um outro pensamento de quem fica ruminando o passado é reviver eventos negativos em detalhes. Então, a mente que fica presa em flashbacks e memórias dolorosas, impedindo o foco no presente. Então, a pessoa conta a história e ela conta a história, a mesma história, sempre com riqueza de detalhes. Então, ela impede de viver o presente, porque se você fica pensando, você está onde está o seu pensamento. Se você fica remoendo o seu passado, você está lá no seu passado. Existe um presente para ser vivido para você construir um futuro. Então, qual que vai ser o meu futuro? Para onde? O que vai acontecer comigo no futuro? Depende do que você está fazendo no presente. Então, ter ciência disso, tá? Outro pensamento corriqueiro aí de quem fica ruminando o passado é ficar em pensamentos catastróficos, né? Crenças distorcidas sobre o futuro, alimentando uma ansiedade, medo, intensificando ainda mais a ruminação. Uma outra coisa é dificuldade em perdoar a si mesmo e também aos outros. A pessoa fica sempre num estado de ressentimento e a mágoa impede de curar, de ter a cura emocional, né? E de seguir em frente, porque na verdade aconteceu, né? Ah, Vivi, mas é que não aconteceu com você, não. Com todo mundo acontece coisas horríveis, né? Pessoas passam para trás, mente, trai, faz coisas horríveis, acontecem situações horríveis. E o que acontece? Eu não posso mudar o passado. O que eu posso mudar é aprender com essa experiência e fazer diferente no meu presente para colher melhores resultados no futuro. É sempre assim? A fórmula é essa. Negação da realidade é uma outra coisa que às vezes a pessoa que fica ruminando o passado, ela nega a realidade. Então evita ou distorce a realidade do passado para gerar mais sofrimento. E aí começa um processo também de autocrítica constante, né, que alimenta ainda mais a autoestima, a baixa autoestima, desculpa, e a ruminação. Uma outra coisa que acontece com pessoas que ficam ruminando o passado. Tem o isolamento social, então gera uma certa timidez, dificuldade em confiar nos outros, impede o apoio social e a cura emocional. Procrastinação, né, e falta de iniciativa, né, tem às vezes falta de iniciativa e também acabativa não existe. Então a ruminação ela gera uma paralisia e impede a realização de objetivos e sonhos.
Abuso de substâncias químicas, né? Uso de álcool, de drogas ou de mecanismo de escape, né? Você pode observar a pessoa que às vezes bebe, ela sempre está ou muito no futuro ou muito no passado. Normalmente ela vai para o passado, né? E a pessoa que usa drogas, algum tipo de droga, alguma válvula de escape, ela está sempre lidando com alguma coisa que aconteceu no passado, né? E ela utiliza isso para anestesiar, ao invés de ir para o processo de cura, que vai ser inevitavelmente algum processo terapêutico, tá? De diversos níveis, no corpo físico, mental, emocional, espiritual. O que começar já é melhor do que não fazer nada. Uma outra coisa que típica, né, de quem fica ruminando o passado é comportamentos autodestrutivos, tipo automutilação, negligência pessoal, ou seja, não consegue cuidar de si mesmo, né? Comportamentos de risco também pode ter expressões assim, expressão de sofrimentos internos. Dificuldade de concentrar. Então, a ruminação, né, remoer o passado, prejudica a atenção, a memória, impactando inclusive no desempenho profissional. E isso mais para frente a gente vai ver nesse vídeo ainda, o que tipo de doenças, né, você ficar ruminando o passado pode te gerar. Como que ruminar o passado pode nos adoecer? Tá aí. A gente vai falar do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional. Remoer o passado também, conhecido como ruminação, ruminação mental, pode trazer diversas consequências negativas para a sua saúde física, mental e emocional, aumentando os riscos de desenvolver doenças. Doenças no físico, doenças cardíacas, né? Porque ruminar o passado te gera aquela lembrança, te gera um estresse, ansiedade, que pode aumentar a tua pressão arterial, teu colesterol e risco de doenças cardíacas como infarto e derrame. Outra coisa que remoer o passado pode te causar problemas digestivos, né? Toda pessoa que fica remoendo o passado, ela tem normalmente um problema no estômago, uma dor, uma má digestão, às vezes gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, refluxo, devido ao aumento do cortisol e da adrenalina no corpo. Outra coisa que uma pessoa que fica remoendo o passado desenvolve, dor de cabeça. Porque a tensão muscular e a ansiedade associada à ruminação pode causar dores de cabeça frequentes, enxaquecas e alguns tipos de encefaleia. Insônia, né? Porque remoer o passado geralmente gera preocupação, insônia. Então, insônia é algum distúrbio do sono, né? Ou seja, você às vezes até dorme, mas não tem uma boa qualidade do sono, porque está remoendo o passado, está preocupado com alguma coisa que aconteceu. Então, interfere na qualidade de sono, e você ter uma qualidade ruim de sono, uma péssima qualidade de sono, vai influenciar em tudo na sua vida. Tudo, absolutamente tudo na sua vida. É uma das coisas que eu mais cuido assim que a pessoa chega para um tratamento, é sobre os medos e a insônia, para depois a gente ir para qualquer coisa. A pessoa já não tem isso, né? Normalmente ela não descreve isso, não é um problema na vida dela, aí a gente já trata direto o problema, né? Que ela veio com a queixa. Mas se não, se ela tem muitos medos e uma péssima qualidade de sono, é por ali que a gente tem que começar, que normalmente eu dou uma atenção maior no tratamento, tá? E quando a pessoa fica remoendo o passado, diminui a autoestima, diminuindo a autoestima, diminui também, enfraquece o sistema imunológico, o sistema que te dá resistência para viver a vida, né? Então, o estresse crônico da ruminação, ele enfraquece o teu sistema imunológico, tornando mais suscetível, né, a infecções e doenças. E o que poderia acontecer de doenças mentais, que a gente falou até aqui do físico, né, coisa do físico mesmo, não é tanto do mental, que pode acontecer com quem fica remoendo o passado? Depressão, característico, né, de quem fica no passado, tá no passado. Ansiedade, também, que fica naquela coisa de ver como é que está o futuro, mas esquece de viver o presente. Transtorno de estresse pós-traumático também, porque como ela fica vivendo sempre, né, os flashbacks, pesadelos, ela vai ficando sempre hipervigilante, então ela vai desenvolvendo transtorno de estresse pós-traumáticos, né? Fica remoendo o trauma ali. Transtorno obsessivo compulsivo, né, caracterizado por pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos repetitivos, né, uma pessoa que já desenvolveu isso daí, né, às vezes ela bebe no mesmo horário, ela fuma no mesmo horário, ela come em excesso no mesmo horário, ela sempre vai fazer algum movimento de morte no mesmo horário, então ela sempre é muito, muito pontual no processo obsessivo dela, né, às vezes é na hora de dormir, que não consegue dormir, e também vai desenvolver, obviamente, uma baixa autoestima. E isso, em consequência, vai dificultar os relacionamentos,
vai ter problema no trabalho, na sua produtividade, na tomada de decisão sobre pontos importantes na sua vida, né? Vai ter dificuldade de relacionar com as pessoas, amigos, familiares, cônjuge, né? E vai acabar fazendo um isolamento social, diminuindo aí a qualidade de vida, né? E deixando de aproveitar o presente para construir um futuro positivo. Então, ruminar o passado, ficar ruminando aí o passado, é um problema comum, mas buscar a ajuda de um terapeuta, né? De um psicoterapeuta, enfim, vai te ajudar a identificar as causas e você vai conseguir prevenir todas essas situações, né? Porque você começar a ficar atento, né? E vai conseguir romper, inclusive, isso daí, tá? Então, desenvolva estratégia para lidar com os pensamentos e emoções difíceis, práticas, né? Eu vou falar um pouquinho de algumas práticas aqui agora, mas lembre, fique atenta que é importante você cuidar de você através de um processo terapêutico, tá bem? Como seria viver sem as emoções negativas de ficar remoendo o passado, né? Como que seria toda essa situação? Imagine uma vida sem ficar remoendo o passado, é como vislumbrar um horizonte infinito, livre de névoas do e se? E das armas dos por que comigo? Né? Então, o que aconteceria com você se você deixasse aí de remoer o passado? Você vai ter muito mais alegria, né, natural da sua vida, da sua alma, porque você não vai ficar remoendo o passado, você vai estar vivendo no presente. Viver no presente não tem problema. E se tem problema, você vai estar enfrentando esse problema. Você vai sentir muito mais paz interior, a criatividade para resolver as situações da sua vida ou para aproveitar, né? Porque a criatividade não é só para resolver problemas, é para também aproveitar os momentos, as oportunidades. Vai ter foco, porque você vai estar vivendo o presente. Os relacionamentos vão ser muito mais aprofundados. Vai ter aprendizados, né? Aprendizados maravilhoso, porque você vai começar a ver as situações difíceis, você vai aprender com essas situações difíceis e você vai ter muito mais resiliência, né? Então, viver sem ruminar o passado não significa esquecer o que já aconteceu. Significa aprender com as experiências, honrar o passado e seguir em frente com leveza e esperança. É sobre construir um futuro promissor, livre de amarras do que já foi, né? Porque o que já foi, já foi. A gente não pode mudar o começo, mas se a gente quiser, a gente pode mudar o final. E como ir limpando, né, esse comportamento da sua vida, na sua rotina? É preciso você entender que você não está sozinho. Então, como terapeuta, eu, Viviane, como terapeuta, posso contribuir aí para acompanhar você em uma jornada de transformação. Se você sentir afinidade comigo e com o meu trabalho, obviamente, que é importante que você tenha afinidade, mas se não tem, procure uma pessoa que você tenha afinidade. Então, uma sessão de alívio e leveza, até uma criança de 10 anos pode entender que a vida é muito mais legal sem o monstro aí da autossabotagem, né? Sem o monstro de ficar ruminando, remoendo o passado, se autossabotando, remoendo o passado. Então, comece, né, um tratamento aí, uma jornada para você começar a cuidar de você durante uma sessão de alívio e leveza. Quais outras práticas, né, que poderia te ajudar, além da sessão de alívio e leveza, para superar o hábito de ficar ruminando o passado? Né? A sessão de alívio e leveza é um passo fundamental para superar o condicionamento de ficar remoendo, ruminando o seu passado. Como terapeuta integrativa, eu, Viviane, né, acompanho com frequência a dor e o sofrimento de ruminação, de pessoas que ficam ruminando o passado, causando assim diversas dores emocionais nas pessoas. Né? Então, essa fixação em eventos e emoções negativas do passado impede o indivíduo, né, você, de ficar vivendo o presente. Então, você esquece de viver o seu presente e o teu futuro vai ficando sempre comprometido, porque você não está vivendo bem o presente, o teu futuro depende do que você está fazendo no presente. Enfim, a sessão de alívio e leveza, como que ela te ajuda? Né? É um método integrativo que combina diversas técnicas ancestrais de conhecimentos científicos para promover a cura emocional e a liberação do passado através de uma abordagem holística, né, integrativa, ou seja, olhando para você como um todo. Então, a sessão identifica e dissolve crenças limitantes e traumas armazenados no seu subconsciente. Utiliza aí de práticas como EFT, Theta Healing, para indicar e liberar emoções negativas, crenças distorcidas que alimentam esse seu processo de ficar ruminando. Então, promove a reprogramação mental,
através de técnicas de visualização também, afirmações positivas, tá? Eu vou colocando você no estado de relaxamento e você vai reprogramando. Então, a sessão, né, te ajuda a construir crenças positivas, empoderando você. Então, você deixa as crenças negativas e coloca aí no lugar crenças fortalecedoras para te ajudar, positivas para te ajudar. E isso vai equilibrando os seus campos energéticos, né? Utilizando práticas de bioenergética, você vai aprendendo a criar campos energéticos em volta de você durante as sessões e você vai conectar cada vez mais com você, com o seu eu superior. E isso cada vez mais, toda sessão a gente vai fazendo isso, né? Então, você pode também complementar durante a sessão de Alívio e Leveza, né? Você já aprende aí a meditação, tá? Você vai começando a respirar, a meditar. Você tem também a possibilidade, quem adquire o pacote, né? A gente geralmente oferece aí práticas de yoga também, que existe aí no nosso aí, na nossa oportunidade de atendimentos. Porque é importante, caso você não queira fazer online, né? Existe a possibilidade de você procurar algum lugar aí na sua cidade para você estar fazendo yoga, exercício físico, algum tipo de prática, pilates. A respiração é excelente, você já aprende isso na sessão de Alívio e Leveza, começar a respirar. Você começa a aprender a desenvolver um sono de qualidade, porque dormir é essencial para a saúde mental e emocional, manter uma rotina regular de sono, né? Entender quantas horas de sono você precisa dormir. E você tem um apoio terapêutico, né? Então, tudo isso dentro da sessão Alívio e Leveza, né? E você pode adquirir a sessão Alívio e Leveza e desconectar do condicionamento de ficar remoendo o seu passado ou fazendo uma assinatura e ter acesso a diversos processos de limpezas, a dezenas de limpezas emocionais que atrapalham o seu dia a dia, como autossabotagem, obesidade, depressão, tristeza, raiva, compulsões, críticas, autocríticas, inseguranças, resistências de fazer o que você precisa fazer, né? Então, conte comigo, tem um link aqui abaixo, caso você queira entrar em contato comigo para poder agendar uma sessão ou adquirir o pacote, alguma coisa do tipo, né? Porque um processo personalizado para você e seus desafios no momento oferece aí também, você vai aprender, você não vai fazer só uma sessão e tá tudo bem, não, você vai aprender a cuidar de você, né? Hoje finalizou um pacote de uma cliente que estava comigo há 2 anos. Ela falou assim, Vivi, agora eu quero ver se eu tô boa mesmo, se eu aprendi mesmo a cuidar de mim, né? Eu falei assim, tá certo, eu acredito que você tem que fazer isso mesmo, né? Porque ela já vem de vários processos, superando várias coisas, teve doença aí no meio do caminho e tudo mais. Então é lindo acompanhar esse processo. A ideia é sempre você aprender, né? Eu quero te ensinar a pescar, né? E você começar a pescar, fazer suas próprias pescarias aí de milagres na sua vida, de curas na sua vida, tá bem? Então, como que funciona, assim, na prática mesmo, como que funciona uma sessão de alívio e leveza? A gente vai fazer um centramento, onde você vai fechar os olhos, vai fazer um relaxamento. Então, você vai seguindo ali as instruções que eu vou te dando, intuitivo, e você vai se guiando, né? E fazendo algumas movimentações guiadas. E através de toques leves em pontos específicos do seu corpo, a gente vai liberando bloqueios, promovendo então o fluxo da sua energia e você vai sentindo bem, a tal ponto que os comandos de limpeza, as frases, né, poderosas ali que eu faço no momento da sessão, de acordo com o problema tratado, vai te auxiliar a eliminar essas crenças, esses traumas, essas memórias que vão te causando sofrimento. E após a sessão, você vai sentir alívio, né? Na verdade, essa sessão de alívio e leveza, ela foi batizada de sessão de alívio e leveza, porque todas as vezes que eu fazia essa sessão com os meus clientes, elas terminavam a sessão falando, nossa, que delícia, e eu, como que você está se sentindo? Nossa, estou sentindo aliviada, estou me sentindo leve. Então, por isso que ela teve esse nome, né? E você vai se sentir também mais corajosa, né, para enfrentar os traumas e também para deixar ir os traumas embora, os negativos, e parar de se desprender do seu passado, né, para você viver o seu presente. Então, e vai encontrando, obviamente, paz. Então, os benefícios de você fazer sessões de alívio e leveza seria você diminuir o estresse, a ansiedade, viver com mais tranquilidade e serenidade no presente, melhorar a qualidade do sono, que é uma outra coisa que os clientes geralmente falam, nossa, eu vivi dormir muito bem depois da sessão, né? Aumentando também a autoestima, a autoconfiança, porque você começa a cuidar, aprender a cuidar de você nos momentos em que a gente não está na sessão, porque a ideia é essa. E a hora que eu estou lá na vida, no dia a dia? Durante ali 1 hora e 20 de atendimento é uma maravilha, né? Eu tenho um acompanhamento, tá doendo, tô chorando,
a gente alivia, mas e no dia a dia? Não, a ideia é você aprender no seu dia a dia, aumentando sua autoestima, sua autoconfiança, né? Em aprender a cuidar de você. Vai melhorar, obviamente, seus relacionamentos, porque você vai reagir menos diante das situações, e você vai se tornar uma pessoa muito mais autêntica, né, profunda. E vai ter maior clareza mental e foco, tomando muito mais decisões assertivas, né, dos seus objetivos, das metas da sua vida. E desenvolvendo, obviamente, a sua intuição. Então, a sessão Leve Leveza é um presente que você pode dar para você. É fácil de fazer, qualquer pessoa pode participar, independente de idade e experiência. A repetição da sessão é ilimitada, então você vai receber um vídeo áudio, né, da sessão, e você vai poder repetir quantas vezes desejar, aprofundando ainda mais os resultados. Você vai ter um acompanhamento personalizado comigo, né, um apoio, uma orientação terapêutica durante todo o processo. Então, a ideia é dar o primeiro passo para uma vida mais leve, feliz, né? Então, faça a sua sessão de alívio e leveza e vai gradativamente limpando aí essas memórias de dores vividas e que amargura o seu peito e que fecha aí você para viver as melhores coisas da vida. Então é só me enviar um WhatsApp, né, para a gente agendar o seu horário para aproveitarmos ainda mais. A sessão de alívio e leveza é um complemento à terapia, né, tradicional ou não. Às vezes você já vem direto, tem clientes que nunca tinha feito processo psicoterapêutico, né, já veio direto para uma sessão de alívio e leveza, que é uma terapia integrativa, e você merece viver uma vida leve de sofrimento. Bem, para iniciarmos a prática de alívio e leveza, você vai precisar entender parte da prática. Então, a gente vai integrar as frases e os comandos de cura de acordo com o tema, e a gente vai dando pequenas batidinhas em alguns pontos dos membros superiores, que são eles: o membro da mão. Então, bate aí para você aprender. O membro, que eu vou falar assim, no ponto da mão, dá uma batidinha no ponto da mão, alto da cabeça, entre as sobrancelhas, altura dos olhos, abaixo dos olhos, abaixo do nariz, no queixo, no timo e abaixo das axilas, tá? Então vamos lá, repetindo: na mão, alto da cabeça, entre as sobrancelhas, altura dos olhos, abaixo dos olhos, abaixo do nariz, no queixo, no timo e abaixo das axilas. Bem, é isso. Eu espero a você na sessão Alívio e Leveza, propriamente dito, né? Remoendo o passado. Então, namastê! O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você, e eu aguardo por você na sessão. Qualquer coisa é só clicar no link e pedir a sessão, tá bem? Tchau, tchau!